temos dois desafios difíceis de se resolverem no curto prazo e que estão totalmente conectados. E eu digo temos tanto no sentido de nós, humanidade, como nós brasileiros. Os desafios são crise climática e desigualdade social. Se as nossas políticas e as nossas iniciativas não trabalharem no sentido de reduzirem as desigualdades que a gente tem no Brasil, a gente nunca vai viver um cenário de justiça climática. Os eventos climáticos extremos, obviamente, não escolhem CEP, gênero, cor ou renda, mas atingem determinados grupos de formas e intensidades diferentes. Isso ficou mais do que evidente com as enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul e escancarou, mais uma vez, a urgência do debate sobre injustiça climática. Está no ar o DW Revista, o podcast semanal da redação brasileira da DW com sede em Bonn, na Alemanha. Eu sou Fernanda Zolini e no episódio de hoje a gente vai falar sobre as desigualdades da tragédia no Rio Grande do Sul e o que isso tem a ver com o apelo mundial por direito climático e justiça climática. Eu converso com as repórteres da DW, Valentina Gindre, em Porto Alegre, e Jéssica Moura, em Brasília. A Valentina está acompanhando de perto as enchentes no Rio Grande do Sul e os desdobramentos dessa tragédia ambiental, social e econômica. E a Jéssica escreveu uma reportagem sobre injustiça climática. O Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, em desigualdade de gênero, raça e renda. Essa que você ouviu é a Maite Galto, gerente de programas e incidência da Oxfam Brasil. A Oxfam é uma organização que atua em mais de 90 países na busca de soluções para os problemas da pobreza, desigualdade e injustiça. Quando a gente tem a sobreposição das desigualdades, que é o que a gente vê nos grandes eventos climáticos, não tem como a gente dizer que o Brasil, como país, como Estado nacional, está preparado para enfrentar os diferentes impactos das mudanças climáticas. Pessoas submetidas a diferentes formas de desigualdades são muito mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, principalmente em casos de eventos climáticos extremos. Apesar de terem menor participação nas emissões de CO2, as populações de baixa renda são as mais afetadas pelas consequências negativas das alterações do clima e as que têm menor acesso às alternativas de adaptação. Não se trata de relativizar ou medir a dor do outro, mas não se pode negar que alguns grupos sociais têm melhores condições de recuperação do que outros. Valentina, obrigada por participar desse episódio. Você está acompanhando essa catástrofe vivida pelos gaúchos desde o início, esteve em abrigos e escreveu recentemente sobre as desigualdades da tragédia no Rio Grande do Sul. O que dizem os especialistas sobre isso? Bem, Fernanda, especialmente aqui na capital e região metropolitana, por ter uma maior população precarizada do que no resto do estado, por uma questão quantitativa mesmo. A crise humanitária é muito grave e vai ser muito longa por aqui. O Observatório das Metrópoles, o núcleo aqui da URGS, fez uma infografia que relaciona área alagada e renda. E aí fica bem evidente que na maioria esmagadora das áreas alagadas, a renda média da população é de até um salário mínimo, ou 1 a 2, algumas até 3, mas não passa muito disso. Alguns bairros classe média também alagaram, mas as casas que ficaram embaixo d'água mesmo são no Farrapos, Humaitá, Navegantes, Floresta, zonas de bem baixa renda, com alguma atividade industrial e de empresas e comércio que se instalaram ali, mas é um movimento mais recente. E tem a região das ilhas, o bairro Arquipélago de Porto Alegre, tem uma população mais simples, tradicional de pescadores, também tem catadores de lixo, bem vulnerável e estão todos desabrigados. E claro, a cidade foi toda afetada, Só que no restante dos bairros foram distúrbios menores, de infraestrutura, Falta de abastecimento de água por vários dias, até semanas, alguns lugares ficaram sem luz. Mas assim, Canoas, que é a terceira maior cidade do estado, tem um bairro, Matias Velho, onde rompeu um dique do Rio dos Sinos e a água subiu muito rápido. E Canoas é o município com mais mortes de todo o estado, 24 mortes. E é um bairro realmente muito pobre, e que não é pequeno, é de cerca de 50 mil habitantes. E é bem complicado, tem carroceiros, tem a presença de facções, bem pobre mesmo. E isso é histórico, as áreas mais próximas do Guaíba sempre sobraram para a população mais pobre. E a população mais rica sempre habitou as áreas mais altas da cidade. A Cidade Baixa, por exemplo, que hoje é um bairro boêmio, com muitos restaurantes, de classe média e tal,
Antigamente era um bairro muito pobre e era uma área que alagava com as cheias do Guaíba. Enchentes não são novidades aqui em Porto Alegre. Mas depois que foram feitos sistemas de proteção de cheias, obras de drenagem, a população mais pobre foi sendo afastada, né? Ocorreu essa gentrificação e acabou virando um bairro de classe média. Mas dessa vez o problema é tão grave que atingiu a Cidade Baixa e outros bairros que não alagavam há décadas. E é uma questão, assim, de ter estrutura, de ter rede de apoio, recursos. O que a gente viu aqui nos bairros menos afetados e mais ricos foi a cidade vazia, porque as pessoas conseguiam se refugiar em casa de praia, muita gente foi para o litoral, alugou casa, hotel em outras cidades para lidar com a falta de água, e a população vulnerável que está em abrigos vai ficar muito tempo desabrigada. A água baixou consideravelmente, mas ainda as zonas estão muito alagadas, a situação ainda é instável e também depois tem que ver o que sobrou da casa, e aí sem recurso nenhum para comprar coisas de volta. Algumas pessoas, seu trabalho foi alagado, perderam sua fonte de renda. Algumas pessoas, os dois, casa e trabalho. Então são deficiências e fragilidades que vão se somando. A gente tem a questão da saúde, né? Vários casos de leptospirose, dengue, e pessoas com mais questões para resolver, né? Se eu tenho que me preocupar, se eu vou ter um colchão para dormir, se algum dia eu vou conseguir ter uma geladeira de novo. Talvez eu não vá prestar atenção num sintoma de dengue, por exemplo, que pode surgir. Eu vou atrasar o cuidado. Então é menos suporte em diversos sentidos. What do we want? Climate justice! Climate justice now. But climate justice is linked to racial justice, social justice, and intergenerational justice too. This is why we call not only for climate action, but climate justice. Justiça climática é um termo que se refere à urgência por ações de mitigação e adaptação à mudança do clima para impedir o agravamento de desigualdades sociais em decorrência da crise climática. Jéssica Moura, obrigada por participar do DW Revista. Você poderia nos dar exemplos práticos do que é a injustiça climática? Ou seja, como a crise climática afeta as populações de diferentes formas. É claro que ela fica escancarada em catástrofes como a do Rio Grande do Sul, mas há outras situações em que muita gente talvez nem perceba que é um caso de injustiça climática, né? Sim, Fernanda, esse termo de justiça ou injustiça climática, né, que é o que acontece no Brasil, geralmente ele vem à tona, né, nesses momentos de crise, quando tem um evento mais extremo, só que outras situações que acontecem há décadas, né, no Brasil também se enquadram nesse conceito, né, não só as enchentes, né, as inundações, que a gente está falando muito agora sobre essa questão no Rio Grande do Sul, mas também situações de seca, né, como o que acontece no Nordeste, quando as pessoas têm que deixar suas casas porque não tem mais condição climática para continuar vivendo onde elas moram, né, e esse êxodo ele tem acontecido, enfim, ao longo de décadas, né? E atinge principalmente quem não tem condições de enfrentar ou de lidar com essa condição climática mais extrema, adversa, né? E aí é o que os especialistas pontuam, né, que isso sobrepõe diversos tipos de desigualdade, né, desde desigualdade de renda, gênero, raça, que aí são agravadas por essa questão ambiental, né, até porque quem está nesse deslocamento por conta do clima é a população que não tem acesso a direitos básicos, como saneamento, por exemplo, e também porque essas situações acabam se repetindo em regiões mais pobres, né, do país. Você citou a questão da seca, Jéssica, e tem também as ondas de calor, cada vez mais frequentes e intensas. Moradores de periferias de centros urbanos são muito mais prejudicados porque vivem em áreas com pouca infraestrutura. Então já começa na falta de condições de recorrer a um ar-condicionado ou climatizador para amenizar o calor, até questões estruturais, como a falta de área verde, que ajuda a controlar a temperatura, um sistema de esgoto precário, que aumenta a proliferação de pragas, o sistema de saúde, que fica sobrecarregado. A gente tem um problema que é a injustiça climática. Agora, o que fazer para chegar cada vez mais próximo de um cenário de justiça climática? Bom, é claro que deveria haver um esforço conjunto de todas as esferas do governo, mas isso tem ficado muito na teoria. Então, há a opção de recorrer à justiça, abrir um processo contra governos ou empresas por não cumprirem leis climáticas e ambientais. É o que se chama de casos de litígio climático. É um direito que eu, você e todos os cidadãos têm. A litigância climática é um fenômeno global que teve seu início na década de 1990 em países do norte global, principalmente nos Estados Unidos e na Austrália. De acordo com os dados mais recentes da ONU, num período de 5 anos, o número de casos de litígio climático no mundo mais do que dobrou. O primeiro relatório sobre o assunto foi divulgado em 2017. Eram 884 casos. Em 2022, o número de casos foi para 2.180.
E aí o fenômeno foi se expandindo com casos em países do sul global, especialmente a partir da década de 2010. Jéssica, você pode destacar alguns casos internacionais de litigância climática e como está o Brasil nesse panorama? A gente tem um caso recente na Alemanha, de 2021, que foi até citado pelo presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, o chamado caso Neubauer, né? Naquela ocasião, 9 jovens ingressaram com uma ação no Tribunal Federal Alemão para contestar a Lei de Proteção Climática, que só previa metas de redução de emissão de gases de efeito estufa até 2030. E aí o argumento deles era de que a meta ia levar a um impacto desproporcional das mudanças climáticas sobre as futuras gerações, já que essa meta ia ser insuficiente para controlar, né, os efeitos da mudança climática. E aí, no fim, eles ganharam a causa. Um caso semelhante aconteceu também na Colômbia, mas em 2018, quando também um grupo dessa vez de 25 jovens ingressaram com uma ação, mas contra vários órgãos do governo, denunciando justamente que esses agentes governamentais violavam o direito deles a um meio ambiente saudável, né? E aí, na época, o Tribunal Constitucional do país também confirmou a validade da reclamação e reconheceu a Amazônia colombiana como um sujeito de direitos e deu ganho de causa para esse grupo de jovens ambientalistas, né? No Brasil, a própria Constituição também prevê esse direito a um ambiente saudável, né? Então, esses casos de litigância climática, eles estão em alta por aqui, seguem essa tendência internacional, mas eles aumentaram sobretudo durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, quando houve uma série de regras para desmantelar a legislação ambiental. E aí, só para a gente ter uma ideia, né, em 2013, só 5 ações judiciais reclamavam esses direitos relacionados à questão climática, né, e agora já são pelo menos, né, 82 casos, aí, de acordo com o monitoramento que é feito por pesquisadores da PUC-Rio. E aí eles tratam de diversos temas, né? Desde a emissão de gases do efeito estufa, licenciamento ambiental, e aí trazer esses pontos, né, junto com a questão climática, é uma estratégia, uma forma de compensar os riscos e os danos, né, dessa mudança climática e promover também a justiça climática, né, em certa medida. A gente precisa sair da dinâmica de tragédia anunciada. Aqui mais uma vez a Maite Galto, da Oxfam Brasil. Se o conceito, a perspectiva, o olhar de enfrentamento às mudanças climáticas não for uma abordagem voltada para a promoção da justiça climática, o que a gente vai ver no Brasil e no mundo é o aprofundamento das desigualdades de todos os tipos aqui no país e em diferentes lugares. É fundamental que não só o governo federal, mas os estados, os municípios e no debate internacional global, que fique muito evidente e que a gente possa, a partir dessa experiência no Rio Grande do Sul, ser de fato um ponto de inflexão na maneira como os governos, de maneira geral, e as discussões internacionais, de maneira mais ampla, estão caminhando em relação ao debate sobre a mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Se o que aconteceu no Rio Grande do Sul realmente vai ser um ponto de inflexão, ainda não tem como a gente saber, Jéssica, mas uma movimentação nesse sentido parece estar começando, né? Isso, Fernanda. Se, por um lado, o Congresso Nacional tem uma pauta de pelo menos 25 projetos de lei que ameaçam a proteção ambiental, e isso foi um levantamento do Observatório do Clima, por outro lado, tem esse projeto de lei da deputada federal Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, que alia a proteção ambiental à assistência à população de deslocados climáticos, né, que são as pessoas em uma situação de vulnerabilidade, né, afetadas por esses eventos climáticos extremos. Então, uma política como essa, né, ela reforça tanto a proteção ambiental, a justiça climática, sobretudo nesses momentos de crise, né, que agora o que a gente vê são os governos tentando apresentar respostas à população, e esse projeto quer criar uma política, né, para quando outros eventos desse tipo acontecerem. Então, esses projetos de lei voltados para medidas de proteção ambiental, mitigação de efeitos climáticos, podem ter uma maior possibilidade nesse momento de avançarem, né, justamente porque há esse momento de grande comoção em torno do tema, né, em que todo mundo está vendo o resultado da mudança climática de uma maneira muito explícita, né, como nesse caso do Rio Grande do Sul. Então,
pode ser que haja um apelo, né, uma mobilização para que essas pautas de proteção ambiental e justiça climática avancem dentro do Congresso Nacional. Eu agradeço às minhas colegas Valentina Gindre e Jéssica Moura pela participação. E você, qual é a sua opinião sobre justiça climática? Deixe seu comentário nas redes sociais da DW Brasil. A edição desta semana do DW Revista fica por aqui. O roteiro, apresentação e edição técnica são minhas, Fernanda Zolini, revisão final de Érica Cocai. Obrigada por acompanhar a gente e até semana que vem.